Sejam muito bem-vindos ao Deixa que eu explico. Hoje trago-vos um tema que, não considerando que saia como um exercício direto em exame, é na verdade muito importante, porque por vezes, num problema, num exercício, chegamos a um resultado que está sob a forma de raiz. E apresentar a raiz da forma mais simplificada possível é algo que normalmente nos dá alguns pontos, e se não o fizermos, não temos essa cotação na nota final do exame. E, portanto, passa a ser assim uma matéria que eu considero fácil, é bastante simples e acessível, e pode dar-nos alguns pontos sem grande estudo ou demasiados exercícios como outras matérias assim o exigem. E, portanto, hoje vou abordar um pouco a passagem de fatores para fora do radical. Se nos aparecer, por exemplo, como resposta a um problema raiz de 12, como é que apresentamos essa resposta? Não apresentamos sobre a raiz de 12, simplificamos a raiz. Ou se aparecer uma fração com uma raiz no denominador, também não podemos apresentar raízes no denominador e, portanto, ensinar-vos-ei a simplificá-la, coisa que já aprenderam do 10º ano, bastante simples, vão perceber. Ou então pode também ser-nos pedido para apresentarmos a resposta sobre a forma A mais B raiz de C. Portanto, neste primeiro vídeo vou abordar o tema da passagem de fatores para fora do radical. Por exemplo, se eu tiver a raiz de 12, é uma raiz que pode ser simplificada. Se eu fizer a decomposição em fatores primos do número 12, ou seja, se eu transformar o 12 numa multiplicação de números primos, relembro que números primos são 2, 3, 5, 7, números que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos, números que os matemáticos gostam muito de trabalhar porque são números mais simples, são números quase considerados os números básicos, e eu posso transformar o 12, como vos dizia, numa multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, como sabemos, é 2 ao quadrado. Portanto, ficam 2 ao quadrado vezes 3. E o que acontece aqui é que é preferível apresentar a raiz de 12. Portanto, vou só mostrar o que é que acontece aqui. Se o 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, então a raiz de 12 é a raiz de 2 vezes 2 vezes 3. Como sabem, e já disse, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado vezes 3. E, tal como abordei no último capítulo acerca de operações com radicais, operações com raízes, se eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso separar e ter uma multiplicação de duas raízes diferentes. Ou seja, eu posso transformar raiz de 2 ao quadrado vezes 3 na raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. E a raiz de 2 ao quadrado, como sabem, é 2, porque eu posso cortar o expoente com o índice da raiz, corto o 2, a expoente com o 2 índice e fico só com o valor que está dentro, que é 2 neste caso, e portanto 2 vezes raiz de 3. Podemos retirar o vezes e fico só com 2 raiz de 3. Significa que eu estou a multiplicar o 2 pela raiz de 3. É sempre preferível apresentarmos a resposta sobre esta forma. Suponhamos que chegamos a um resultado no exercício e é 1x. Também já me aconteceu num teste eu não ter a cotação total porque apresentei a resposta sobre esta forma. Portanto, é sempre, como sabem, preferível apresentar um x sobre a forma x. Porque se eu tenho o x vezes 1 é igual a x, naturalmente. Acontece o mesmo com o raiz de 12. Raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Mas, por convenção, nós costumamos apresentar as respostas sobre a forma mais simplificada possível. Da mesma forma que eu não vou apresentar uma resposta x sobre x. Não, direi que isto é 1. E acontece o mesmo com as raízes. Se eu as posso simplificar, então simplificá-las-ei. Eu tenho aqui alguns exercícios para treinarmos. Isto é uma matéria, como disse, fácil. Espero que seja de fácil compreensão também para vocês. Vou tentar simplificar esta raiz. Portanto, faço a decomposição em fatores primos do número 250. 250 é divisível por 5. Fico com 50. 50 é divisível por 5, fico com 10. 10 é divisível por 5, fico com 2. 2 por 2, que dá 1. Portanto, 250 é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo, vezes 2. E lá está. Eu espero que esta ideia seja perceptível. Eu transformar a raiz de 250, se eu sei que 250 é 5 ao cubo, vezes 2, eu posso transformar a raiz de 250 na raiz de 5 ao cubo vezes 2. Agora, se eu separar, como fiz há pouco, as raízes ficam a raiz de 5 ao cubo vezes a raiz de 2, e neste caso eu não posso cortar
o expoente 3 com a raiz, porque a raiz tem índice 2. Okay? São números diferentes, portanto eu não posso simplesmente cortar. O que é que eu faço? Eu sei que 5 ao cubo, portanto 5 ao cubo, é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 ao cubo é 5 ao quadrado vezes 5. E eu agora já noto que tenho um 2 que é exatamente igual ao índice de raiz com que eu estou a trabalhar neste exercício. Portanto, posso outra vez transformar o 5 ao cubo num 5 ao quadrado vezes 5. Vezes raiz de 2 ainda. Separo outra vez as raízes. Fica raiz de 5 ao quadrado vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 2. Aqui já posso cortar o expoente do 5 com o índice da raiz. Fico com 5. E a raiz de 5 vezes a raiz de 2 é a raiz de 5 vezes 2, que dá raiz de 10. Portanto, o resultado é 5 raiz de 10. Temos aqui mais alguns exercícios. O 250, como já vimos aqui em cima, é 5 ao cubo vezes 2. Eu vou só diminuir aqui um pouco o zoom para vermos. Não precisamos fazer a decomposição em fatores primos outra vez, já ali temos em cima. E então fico com a raiz cúbica de 250. É, portanto, igual à raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 2. Agora sim, eu noto que tenho um expoente igual ao índice da raiz. Então o que eu vou fazer é separar as duas raízes. Separar em duas raízes, aliás. Raiz cúbica de 2. Posso agora sim cortar. E fico com 5 raiz cúbica de 2. O próximo exercício é uma derivada das operações com radicais. A questão aqui é que, como vimos nesse último vídeo do que vos falo, quando estou a somar ou subtrair raízes, eu só posso somá-las e subtraí-las, para além de ser necessário que tenham o mesmo índice, porque, como vos tinha dito, é sempre estritamente necessário que, seja na multiplicação, seja na divisão ou qualquer outra operação, as raízes têm de ter o mesmo índice para eu conseguir trabalhar com elas. Na soma e na subtração há outra propriedade. Elas têm de ter o mesmo valor lá dentro para eu assim conseguir somar ou subtrair os coeficientes que se encontram a multiplicar pelas mesmas. Eu vejo que não tenho nenhuma raiz com um valor igual. Então, para eu tentar simplificar, eu não sei se vai dar, mas eu vou tentar simplificar estas raízes e para isso vou fazer a decomposição em fatores primos. Fico com 10, 5, 2, 2, 1. Portanto, 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Eu vou pagar estes cálculos auxiliares, não escusam de estar aqui. 45 é divisível por 5 dá 9, divisível por 3 dá 3, divisível por 3 dá 1. Portanto, 45 é igual a 3 ao quadrado vezes 5. 80 tenho que é divisível por 2, dá 40, divisível por 2 dá 20, divisível por 2 dá 10, baixar aqui um bocadinho, divisível por 2 dá 5, por 5 dá 1, então o 80 é igual a 2 à quarta vezes 5, e o 125 faço exatamente a mesma coisa, em todos estes casos já perceberam que é sempre o mesmo procedimento, e chego à conclusão então que o 125 é igual a 5 ao cubo. Normalmente estes exercícios são feitos para nós conseguirmos simplificar alguma coisa. Então vou aqui tentar trabalhar com estas decomposições em fatores primos. Um dos valores que eu tenho e pretendo simplificar é a raiz de 20. E se eu sei que 20 é 2 ao quadrado vezes 5, como podem ver, a raiz de 20 é a raiz de 2 ao quadrado vezes 5. E portanto simplifico. Separo em duas raízes. Chego à conclusão que isto é igual a 2 raiz de 5. Portanto, a raiz de 20 é então igual a 2 raiz de 5. O mesmo faço para o 45. A raiz do 45. Isto são tudo procedimentos que vão ser cada vez mais automáticos com o treino. E também não é uma coisa que eu considero que vá aparecer muito em exame. É só algo que, se aparecer, uma outra vez num ou outro exercício de simplificação da resposta. E assim sendo, dá sempre jeito de sabermos isto bem, até porque não há grande dificuldade. Ok, agora na raiz de 80 passa-se outra coisa. Eu vou resolver aqui para se tornar mais visível.
A raiz de 80 é, como fiz em todos os outros casos, a raiz de 2 à quarta vezes 5. Só que eu continuo sem ter o meu índice igual ao expoente de um valor que lá está dentro da raiz. Separo as raízes. E agora, como é que eu transformo o 2 à quarta num 2 ao quadrado para conseguir cortar com a raiz? O 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E se eu reparar, eu tenho aqui 2 vezes 2, que eu sei que é 2 ao quadrado. E tenho aqui 2 vezes 2, que eu sei que é igualmente 2 ao quadrado. Portanto, se isto está tudo a multiplicar, eu tenho que a raiz de 2 elevado a 4 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Até porque, quando eu estou a multiplicar potências com a mesma base, somos os expoentes. Portanto, volto a ter 2 à quarta, o que demonstra que este exercício esta conclusão está correta. Então, posso dizer que a raiz de 2 à quarta é igual à raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. Volto a simplificar as raízes. Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. Corto o índice de cada uma das raízes com o respectivo expoente. Ficam 2 vezes 2 vezes raiz de 5, que é igual a 4 raiz de 5. Então a raiz de 80 é igual a 4 raiz de 5. A raiz de 125 passa-se o mesmo. É igual a 4 raiz de 5. A raiz de 125 é igual à raiz de 5 ao cubo, foi o que eu descobri através da decomposição em fatores primos, e que se raiz de 5 ao cubo é igual à raiz de 5 vezes 5 vezes 5. Eu noto que tenho aqui um 5 ao quadrado vezes 5, vou simplificar nesse sentido, raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Isto tudo porque eu tento transformar em 5 ao quadrado, porque o índice da raiz é 2 e assim eu consigo cortar. Portanto, fica um raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5, que é igual a 5 raiz de 5. Então, o raiz de 125 é igual a 5 raiz de 5. O que eu tenho a fazer agora é substituir estes valores na minha expressão original e vou ver se é algo com que eu consigo trabalhar ou não. A raiz de 20 é 2 raiz de 5 sobre 3, porque já lá tinha o denominador, mais 3 raiz de 5, menos 3 vezes a raiz de 80 é 4 raiz de 5, sobre 2, mais 5 raiz de 5 sobre 6. Acontece que já tenho sempre o mesmo radical em todas as raízes, portanto eu posso trabalhar com a soma e com a subtração. O que é preciso é igualar os denominadores. Eu tenho um denominador 3, eu tenho um denominador 1, um denominador 2 e um denominador 6. Portanto, chego à conclusão que o denominador mais fácil de atingir é o denominador 6. Portanto, vou colocar tudo com o denominador 6. Multiplico por 2 para ter o denominador 6. 3 vezes 2 dá 6. Mas para eu multiplicar em baixo, tenho também de multiplicar em cima. Dá 4 raiz de 5. Tenho de multiplicar em baixo por 2, em cima por 2. Mais... Agora, como o denominador é 1, tenho de multiplicar em baixo por 6 e em cima por 6. 6 vezes 3 dá 18. Raiz de 5. Menos 3 vezes 4 raiz de 5 é 12 raiz de 5. E como o meu denominador é 2, tenho de multiplicar em baixo por 3 e em cima por 3. Em baixo fico, no denominador fico com 6. No numerador, que era 12 vezes 3, ficam 36 raiz de 5. Mais... Este não mexe porque já tem um denominador que eu quero. Agora é transformar tudo num só denominador. Fico com 4 raiz de 5 mais 18 raiz de 5 menos 36 raiz de 5. Tenho que prolongar aqui. Mais 5 raiz de 5. 4 raiz de 5 mais 18 raiz de 5, como são raízes com o mesmo radical, com o mesmo valor lá dentro, eu posso somar os coeficientes, os valores que estão a multiplicar antes. 4 mais 18 é 22, portanto, 22 raiz de 5. 22 raiz de 5 mais 5 raiz de 5, 27 raiz de 5, menos 36 raiz de 5, dá menos 9 raiz de 5, sobre 6. E aqui eu sei que posso simplificar esta fração, posso dividir em cima por 3 e em baixo por 3, o que me dá o valor final de menos 3 raiz de 5 sobre 2. Passando para o último exercício, a raiz da raiz de 5. Aqui o que eu faço é multiplicar os índices das raízes, aliás,
para transformar numa só, então fico a raiz de índice 2 vezes 2 de 5 mais 2 raiz quarta de 80. Isto é igual à raiz quarta de 5 mais 2 raiz quarta de 80. E lá está. Eu volto a ter uma soma em que eu, na verdade, neste momento não consigo fazer nada porque os índices estão iguais, certo? Mas os valores que estão dentro da raiz são diferentes, portanto eu não consigo trabalhar com esta soma. A única coisa que eu posso fazer é simplificar a raiz de 80 para ver se chego a um resultado, qualquer coisa, raiz quarta de 5. Então, o que eu vou fazer é simplificar a raiz de 80. Aqui o único objetivo é saber se eu consigo simplificar esta expressão. Eu já tinha feito a raiz, a decomposição em fatores primos de 80, lá em cima, mas não tem mal nenhum, posso resolvê-lo outra vez. 80 é igual a 2 à quarta vezes 5. Então a raiz de 80, a raiz quarta de 80, é igual à raiz quarta de 2 à quarta vezes 5. Separo as raízes. Raiz quarta de 2 à quarta vezes a raiz quarta de 5. O índice corta com o expoente de 2, fico só com 2 raiz quarta de 5. Então, se a raiz quarta de 80 é 2 raiz quarta de 5, a minha expressão pode ser novamente simplificada. A única coisa que eu fiz foi transformar a raiz quarta de 80 em 2 raiz quarta de 5. Eu tenho 2 vezes 2. Atenção, lembrem sempre que isto está a multiplicar. Portanto, eu posso muito bem multiplicar o 2 por 2. Porque é uma multiplicação de várias coisas, então eu posso multiplicar o 2 por 2 sem ter de mexer na raiz quarta de 5. Com a raiz quarta de 5 mais 4 raiz quarta de 5. E outra vez, eu a partir de uma raiz de 80 cheguei a uma raiz de 5. Ou seja, consegui simplificar a minha raiz e agora é algo que eu não consigo trabalhar porque eu tenho uma soma com raízes do mesmo índice e com o mesmo radical, ou seja, com o mesmo valor lá dentro. Lembrem-se sempre que eu posso pôr aqui o 1 se me ajudar mentalmente a fazer a conta, porque um valor é sempre igual ao mesmo valor multiplicado por 1, portanto eu posso sempre pôr o 1 a multiplicar antes de uma qualquer expressão, raiz, valor, número. E então, eu tenho duas formas de resolver isto. A raiz quarta de 5, eu posso logo chegar à conclusão que isto é 5 raiz quarta de 5. Também posso pôr a raiz quarta de 5 em evidência. E fico com raiz quarta de 5 vezes 5, que é igual a 5 raiz quarta de 5. Eu espero que este vídeo vos tenha sido útil, que tenha ajudado a rever esta matéria que já vimos no terceiro ciclo e que, como vos disse, pode calhar em exame e não há necessidade de perder pontos ou pelo menos não ganhar pontos através de coisas, de uma simplificação de uma raiz desta forma. Se quiserem ver o próximo vídeo acerca da racionalização de denominadores, basta carregar no vídeo que aparece no vosso canto inferior direito. Muito obrigado.